Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio e muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, onde o pecuarista consegue produzir uma arroba de boi bem mais em conta do que no sistema convencional. Vamos falar também do mercado do boi gordo e da exportação de carne e também sobre estoques públicos, estratégicos e importações. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje mostrando uma reportagem sobre ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. E nessa integração, o pecuarista ele consegue produzir uma arroba de boi bem mais em conta do que o sistema convencional. Confira. Olá, tudo bem? Eu estou na Fazenda Vereda, no município de Cachoeira Dourada, no estado de Goiás. Essa fazenda aqui já vem há 12 anos implantando o sistema ILPF, ou seja, Lavoura, Pecuária, Floresta. E os resultados que essa fazenda vem obtendo são simplesmente fantásticos. Aqui uma coisa complementa a outra. Entra a soja num ano, sai a soja, entra milho, milho com capim, ele já tem aqui o eucalipto plantado, que é uma excelente fonte de renda, e por cima de tudo isso, ele tem ainda a pecuária. Ele compra animais comuns, animais cruzados aqui na região, compra aí na faixa de 10 a 12 meses, e esses animais ficam no máximo um ano, e são terminados todos em confinamento. E o resultado que se vê aqui são simplesmente fantásticos. Esses garrotes, comprados pelo proprietário, ficam apenas um ano na fazenda e saem boi gordo com aproximadamente 22 arrobas, lá por volta de 22, 23 meses. Esse é o fantástico mundo da ILPF, que vem dando um resultado excelente na Fazenda Boa Vereda. Eu vou conversar com o Abílio. O Abílio é o proprietário aqui da Fazenda Boa Vereda. E o Abílio, como nós já dissemos, vem fazendo um trabalho fantástico aqui na fazenda, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. E os resultados que o Abílio vem obtendo são excelentes, principalmente quando a gente fala de pecuária. É isso mesmo, Abílio? Bem, Toninho, com esses 12 anos que nós estamos trabalhando com esse sistema integrado de produção, que é o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, a cada ano a gente fica mais entusiasmado, mais motivado e mais convencido dos benefícios de adotar esse sistema integrado de produção agropecuária, que é o ILPF. Nessa área que nós estamos aqui agora, essa área já foi milho. E milho plantado com capim. Colheu o milho, uma baita de uma produtividade muito boa, ficou o pasto. E aqui hoje, nesses 30 hectares, nós temos 90 garrotes, uma média de 3 animais por hectare. É isso? Quanto você produziu de milho aqui? Exatamente, Toninho. Aqui quando nós implantamos, nós colocamos milho com braquiária, colhemos o milho, a expectativa era de 150 a 200 sacos por hectare, alcançamos 180, certo? E colocamos aqui 90 animais com média de 300 quilos. Esses animais vêm sendo suplementados a pasto, comendo aí 0,1% do peso vivo e ganhando na seca 500 gramas por dia. Isso, do meu ponto de vista, é uma coisa espetacular, sem contar, logicamente, a produção da madeira que está ocorrendo nessa área, que é uma produção de aproximadamente 35 metros de madeira por hectare ano, que está sendo comercializado a R$100 o metro em pé, da floresta em pé. Então, em termos econômicos, é um sistema extremamente positivo e uma das coisas que motiva muito também a adoção é a questão da sustentabilidade ambiental. Esse sistema de produção ele é reconhecido como um dos sistemas que dá o maior suporte ao tripé da sustentabilidade. Ele é viável ambientalmente falando, economicamente falando e socialmente econômico, e isso é um reconhecimento a nível mundial que eu posso falar pelas experiências fora do Brasil e pelas interações que eu tenho tido mundo afora. Na verdade, o Abílio ele vem conseguindo aqui resultados fantásticos e o risco do Abílio aqui, vamos dizer assim que é um risco até pequeno,
porque ele planta soja, ele planta milho, ele tem a madeira, como nós já falamos, e tem a quarta coisa, que seria o boi. Então o Abílio tem 4 culturas aqui, basicamente o ano todo, todas elas estão produzindo, estão dando resultado, né, Abílio? Então o ganho por hectare aqui, o resultado por hectare aqui na fazenda Boa Vereda, é um resultado muito bom, né, Abílio? Toninho, porque junta tudo no final do ano, né? Exatamente. O que se observa é o seguinte, eu trabalho na Embrapa como pesquisador e trabalho muito na área de transferência de tecnologia. E uma das coisas que fica muito clara para a gente no campo, visitando e convivendo com os outros produtores, é o perfil de cada um. E o meu perfil, eu sei que é um perfil avesso a risco. Talvez esse perfil é que me atraiu para essa atividade. Eu mexo com pecuária de corte pelo fato de eu morar em Goiânia, a 200 quilômetros aqui da fazenda, e eu via claramente que eu não podia mexer nem com pecuária de leite, nem com agricultura irrigada. São atividades que exigem muita presença. Então, na atividade pecuária de corte, que é tida como atividade segura, certo? Pode ter uma rentabilidade aí menor do que a soja, mas os riscos não se comparam com o lavoureiro de soja e com o pecuarista de corte. Então, eu estou indo ao encontro do meu perfil. E trabalhando com árvores ainda, é outra característica de uma atividade de baixo risco. Aqui, quando nós plantamos essas mudas, pode passar 1 mês, 2 meses sem chuva, 15 dias, que não compromete em nada o desenvolvimento dessas árvores. Da mesma forma o boi. Então, é um sistema de produção altamente sustentável e também muito apropriado para aqueles perfis como o meu, de pessoas avessas ao risco. Então eu trabalho com 2 atividades que a característica marcante dentre várias são aquelas atividades de baixo risco e de alta rentabilidade. E isso é muito importante. Agora, tem um fato muito curioso, muito interessante, que não é simplesmente fazer o trivial que todo mundo faz. Vem, prepara o solo, ou então faz o plantio direto, planta o milho, depois entra com a soja, desculpe, a soja, depois vem o milho, junto com o capim e tal. A coisa não é bem desse jeito. O Abílio tem uma prática aqui, que o principal é o solo. Dá sustentabilidade para o solo. O solo vai devolver isso em grãos de soja, em grãos de milho, em madeira e carne, que é o boi, né, Abílio? Isso mesmo, Toninho. Quando você fala de solo, eu lembro de 2 passagens que eu vou aproveitar para compartilhar. Uma vez em Brasília, participando de um evento lá do Dia Nacional de Conservação de Solo, a convite do MAPA, eu fiz a apresentação que eu tinha e na sequência veio um descendente japonês, produtor em Cristalina. E me chamou muita atenção quando ele terminou a apresentação e lá na plateia estava o pai dele e o avô dele. Ele dizia que a fazenda está aberta para visitação, é só comunicar. E durante a apresentação a gente via que ele tinha muita preocupação com os aspectos conservacionistas da atividade. E aí quando ele falou que a fazenda produzia boi, soja, milho, trigo, diversas coisas, mas que se chegasse lá e perguntasse para o avô dele, que era japonês legítimo mesmo, com mais de 80 anos, o que a fazenda produz, o avô dele iria responder: a fazenda produz ambientes produtivos. Valeu a pena eu ter ido lá. Porque se você trabalha no campo com essa visão de produzir ambientes produtivos, você produz o que você quiser lá dentro. Essa é uma visão muito importante quando você trabalha no campo. E a última foi recente, quando eu vi uma definição de solos, que eu achei também muito boa e que eu compartilho e que eu concordo plenamente. Solo, que nós cuidamos tão bem aqui nessa fazenda, pela definição que eu vi, é uma fina camada de terra que reveste todo o planeta Terra e que nos separa da fome. Isso aí é uma definição clara que mostra o quão importante é o solo. Bom, então resumindo tudo isso que o Abílio falou, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, qualquer fazenda é produtiva. Agora, na minha visão, e acho que na visão do Abílio também, essa empresa, essa fazenda aqui, ela não pode ter apenas uma atividade. Hoje nós devemos ter mais atividades dentro da própria propriedade, da mesma propriedade, sem uma prejudicar a outra. Muito pelo contrário, uma ajudando a outra. É o caso aqui da fazenda. Quando chega no fim do ano, você junta o que a soja deu, o que o milho deu, o que a madeira deu com o que o boi deu, o resultado por hectare é altamente positivo. E é assim que eu acho, na minha visão, que nós temos que pensar, né, Abílio? Exatamente, Toninho. Engraçado quando você põe na prática, né, o que você vê na literatura como pesquisador, que você tem que estudar e está sempre lendo, é que isso é muito importante para o produtor. Você
você trabalha com um sistema diversificado, então o ambiente é todo diversificado e você diversifica as fontes de renda. Antigamente na fazenda eu só via dinheiro quando eu vendia boi, que é mais demorado. Agora hoje tenho duas fontes de renda, madeira e boi. E isso é extremamente positivo para a sua atividade agrícola. Você diversifica suas fontes de renda. Você não põe seus ovos numa cesta só. E isso faz uma diferença muito grande para a atividade no campo. Madeira e boi e, como consequência, o milho e a soja. Exatamente, o milho e a soja, eles fazem parte da implantação do sistema. A grande contribuição da cultura de grãos pela qual você passa na implantação do sistema é que eles pagam totalmente o custo de implantação do sistema. Então você sai de um pasto degradado, entra na implantação do sistema e o cultivo agrícola, os dois cultivos que você faz para dar um tempo para a árvore crescer e não ser danificada pelos animais, eles pagam totalmente a conta de implantação do sistema e ainda dá um lucrozinho marginal muito interessante. E esse lucrozinho marginal muito interessante é o baixo preço do arroba que o Abílio obtém aqui quando você leva no conjunto todo. Muito mais barato, muito mais em conta do que a pecuária tradicional. Para você ter uma ideia, esses animais que foram comprados agora, no início da seca, e vêm para este pasto que recém-formado, é uma palhada de milho com braquiária. Aqui foi plantado uma variedade de braquiarão que é muito produtiva. Esses animais recebem um sal proteinado, eventualmente um proteico energético. No momento eles estão recebendo um sal proteinado com consumo de 0,1% de peso vivo. Os animais com aproximadamente 300 quilos consomem 300 gramas por dia. O compromisso desses animais consumindo esse produto, mais esse pasto, é que ganha aproximadamente meio quilo por dia durante o período de seca. Quando nós iniciarmos o período chuvoso, esses animais vão receber um proteico energético, com consumo maior, um consumo de 0,5% do peso vivo, e a responsabilidade deles é ganhar 1 quilo por dia. Ou seja, estes animais de agora serão os bois que estarão indo para o abate daqui a 1 ano. Isso é uma coisa fantástica em termos de produtividade por área. Aqui nós estamos produzindo hoje alguma coisa em torno de 18 quilos de carne por hectare ano, que é muitíssimo superior à média brasileira. Mesmo com esse sistema de produção, lavoura, pecuária, floresta, tratando desses animais, recebendo aí, comendo 300 gramas por dia de um produto que, vamos dizer assim, não é lá muito barato, assim, no jargão popular. Compensa a pecuária, compensa fazer esse tipo de trabalho? Compensa sim, sem dúvida nenhuma. A lucratividade aqui é bastante alta, e com uma diferença brutal em relação à produção de grãos. A pecuária e produção de madeira são duas atividades de baixo risco quando comparado à produção de grãos. Isso é extremamente interessante. E quando chega no final do ano, que eu faço o balanço, junto tudo, e como diz no jargão popular, a gente passa a régua, parece que fecha no azul, né? Fecha no azul. Nesses últimos 12 anos que nós temos trabalhado junto com o Abílio, sem dúvida nenhuma que sempre fechou no azul essa fazenda. E cada dia que passa a situação parece que vai ficando mais apertada. Os frigoríficos estão exigindo mais, a população exige um produto sempre melhor, as margens estão diminuindo e os custos aumentando. Então precisa fazer muita conta e diversificar o que você está fazendo dentro da fazenda. Caso contrário, a renda para a soja. Não há dúvida, Toninho, que nós temos que diversificar, como o Abílio diversifica aqui, nós temos que aumentar a produtividade. O aumento de produtividade é uma das chaves para aumentar o lucro. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado do boi e também sobre estoques públicos estratégicos, exportações e importações. Nós voltamos já, é um minuto só.
tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui na programação da TV Serra Dourada SBT. Nesta quarta-feira, ao 12h40, logo após o Jornal do Meio-Dia, Serra Dourada Esportes para você, destacando tudo dos duelos da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América. Os grandes confrontos das duas competições sul-americanas. E ainda os detalhes de Atlético, Goiás, Vila Nova para a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. 12h40, eu e Marcelo Borges te esperamos. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Cepidu, enfermagem, radiologia, saúde bucal. WhatsApp 3223-0430. Buscando justiça, ela encontrou o amor. De segunda a sexta, 6h15 da tarde. A Desalmada. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre as exportações no mês de julho. Durante a última semana foram exportadas 40 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representa uma queda de 10,4% no comparativo semanal. Dentro dos 16 dias úteis de julho, já foram embarcadas 129 mil toneladas da proteína bovina, 0,6% a menos que o mesmo período do ano passado. Com o resultado da última semana, já se traça uma expectativa de embarques de mais de 160 mil toneladas em todo o mês de julho deste ano. O preço médio mensal da tonelada exportada ficou em $6.620, desvalorizando 0,6% ante a semana retrasada. Até o momento, as vendas externas de carne bovina in natura em julho deste ano geraram uma receita de 858 milhões de dólares, o equivalente a 95,3% de todo o montante arrecadado com os negócios em julho do ano passado, quando a tonelada tinha o preço médio de 17% inferior. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio, ele é o CEO da Cerrado Corretora, uma das mais importantes corretoras da área agro aqui na região centro-oeste. E nós vamos falar sobre estoque público, exportação, importação, enfim, sobre o que está acontecendo no mercado agro, não só no Brasil, como no mundo também.
Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para a gente discutir um tema muito interessante. Como é que estão as coisas? Olá, Toninho, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Um prazer estar com vocês aqui no programa Agronegócios. Bom, Luiz, como é que está o agro em nível mundial? O agro continua sendo aí o divisor aí de várias economias, né, Antônio? Mantendo ainda a demanda forte, tanto por commodities agrícolas como minerais. O mundo começa a buscar alternativas de grãos, apesar da guerra da Ucrânia, e o Brasil vem buscando algumas opções nesses mercados. Nós temos aí crescentemente um debate mundial sobre a questão dos estoques de grãos, né? Alguns países que não são produtores, como o Brasil ou mesmo os Estados Unidos, têm uma perspectiva de formar mais estoques, e a pandemia, juntamente com a guerra e também a inflação, mostrou um episódio recente no Sri Lanka, onde nós tivemos a população do Sri Lanka invadindo a casa do presidente do Sri Lanka pela questão da inflação, do desemprego e especificamente da fome, Antônio. E a gente observa que esses movimentos mostram que as maiores questões de revolução e repercussão mundial foram causadas pela fome da população, né? E no Sri Lanka é um país que quase não produz nada, né? E mostrou que algumas sociedades começaram a buscar umas informações sobre as questões dos estoques reguladores, como é que a sociedade se passa, porque não é só clima. Tivemos um exemplo que, às vezes, nós torcemos para o clima ser bom, a produtividade ser boa, mas fatores como uma guerra, uma pandemia e o clima podem acontecer simultaneamente. Nós tivemos essas três coisas acontecendo, estamos vivendo um momento histórico onde essas três coisas estão acontecendo. E depois tem muita gente ainda que fala assim, não, para mim não mudou nada, continua do mesmo jeito, mas não continua não. Houve uma mudança significativa, sim, comportamental, produtiva, social, financeira. Houve uma mudança, sim, muito grande em nível mundial, com a pandemia, com a guerra e com esse sistema econômico que nós estamos vendo aí. Mas, Luiz, todo país faz estoque. Todo país ele é obrigado a guardar uma certa quantidade dos principais, vamos dizer assim, grãos que compõem a dieta daquele país. Soja, milho, arroz, feijão. Como é que estão os estoques públicos? Os estoques públicos brasileiros, Antônio, nós observamos aí nos últimos anos uma redução da política de estoque públicos no Brasil, acreditando que a globalização e a comercialização mundial iriam regular as tendências de demanda, né, desses produtos, e mostrou que no momento climático, no momento de pandemia, alguns países simplesmente pararam de exportar e causou a inflação global que nós estamos passando. Nós observamos que os estoques de arroz em 2000 estavam com 2 milhões de toneladas e agora a gente está com 21 toneladas de estoque de arroz. Que não é nada, né? Praticamente nada, né? Não é nada. O café, nós já tivemos alguns momentos aí de um volume aí de 98, 94 mil toneladas, estamos com zero praticamente. O milho, nós tivemos uma situação aí em 2010 que foi o maior auge de estoque, com mais de 4 milhões de toneladas armazenado, e o trigo, que tivemos aí também em 2010 com 1.275 mil toneladas, e hoje praticamente, Antônio, também não tem. Não tem nada. E quando eu falo para você sobre a questão de soja, por exemplo, que é uma commodity bem mais tradicional mundialmente falando, em 2012, as últimas 38 toneladas de soja foram negociadas. E feijão com os estoques zeros. Algumas visões são contra os estoques reguladores, falando que os estoques geram custos de manutenção e tal. Mas se você pensar bem que o governo investe em mercados financeiros, principalmente em bancos, e desprende bilhões de reais para manter o mercado financeiro funcionando, ele poderia mudar a estratégia dele na questão do mercado de estoque, Antônio. E esses estoques poderiam ser o que não fosse comercializado, não fosse usado durante aquele ano, o próprio governo poderia fazer uma questão de exportar esses produtos para trazer o mercado para uma realidade. Então, a questão da guerra, da pandemia, da inflação de preços e da violência pela comida, está mostrando que o governo tem que ter pelo menos uma situação mínima de sobrevivência por um tempo para você buscar alguns produtos. Então, eu penso que
Eu penso que se a gente tiver um estoque para passar algum tempo e esse estoque dê condições para a gente buscar algum produto que falte, acho que o Brasil pode partir para esse princípio e não ficar armazenando estoques de milho com 5, 10, 20 anos em armazém. Aí tudo bem, aí eu concordo com você. Eu armazeno essa safra e na próxima safra eu vendo para fora, exporto e formo novamente meus estoques. Tá, então é o momento que a gente passa aí, o governo os governos mundiais estão estudando, mas mostra que não é todo dia que você vai viajar em céu de brigadeiros, né, Tony? Não, pelo contrário. E parece que está assim, basicamente, quase todo mundo, né? Exatamente. No mundo Quer dizer, inteiro. hoje, só para você ter uma ideia, não vamos falar, por favor, entenda, não é porque está nesse governo aqui, não. Mas hoje, se nós tivermos um problema seríssimo no mundo de falta de alimento, nós não temos nada para comer. Não tem. E os estoques não é esse governo, quando você falou, não é esse governo, os estoques estão sendo reduzidos desde 2010, 2008. Lá para trás, que a coisa vem caindo, vem caindo, vem caindo. E se tiver, nós não temos segurança alimentar nenhuma. Falta gestão. Ao contrário da China, né? Exatamente. A China está com uma população daquele tamanho, então falta gestão nos estoques. Na minha percepção, claro. Se você não vendeu, você negocia e passa para frente, né? Luiz, exportação. Exportações, o Brasil vai numa situação aí bem, né? Nós observamos que nós somos de novo campeões com a soja, né, Toninho? Mais de 30 bilhões de dólares em exportação de soja. O petróleo nós também exportamos bem, 19,3 bilhões. Não só exportamos petróleo, como importamos petróleo, né? E o minério de ferro também é o carro-chefe nosso aí com 13,3 bilhões. Carne bovina aparece ali com 5,2 bilhões, farelo de soja com 3,8. E aí você vê que praticamente commodities, né? Carne, frango, que são realmente que o mundo está demandando alimentação, que são proteínas, né? Que é energia, né? Então o Brasil manteve o primeiro semestre aí dentro da normalidade das buscas desses produtos aí. Se a gente somar todos os produtos aí do agro, soja, milho e carnes, olha, vou te contar uma coisa, viu? Nós vamos lá para cima. Importações? Importações é interessante a gente observar, Toninho, que nós tivemos aí as importações basicamente aí de óleo diesel, né? O Brasil importa óleo diesel, cloreto de potássio, carvão mineral, fosfato e ureia, é o que nós falamos sobre a questão de fertilizantes, porque o Brasil é um grande produtor de grãos, mas só tem 22 fábricas no Brasil que produzem fertilizantes e nós dependemos 85% dos fertilizantes importados. Quer dizer, tem que ter uma política pública para a produção de fertilizantes. Condições nós temos, sim. Luiz, eu acho que se a gente passar a régua, mais uma vez é o agro segurando, né? Então, com certeza, vai continuar durante muito tempo isso aí. Se Deus quiser. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui e sempre com temas aí excelentes para deixar a gente mais bem informado. Eu que agradeço, é um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.